acharam uma empresa na qual o Eduardo Bolsonaro é sócio lá nos Estados Unidos. Ninguém entendeu direito o que essa empresa faz. Na hora que perguntaram direto para ele, o cara passou um belo de um recibo. Na verdade, a gente nem perguntou, né? A gente só insistiu na pergunta, por que ele não queria responder. E aí ele que disse, se a Justiça Eleitoral me chamar, eu vou lá e respondo. A empresa se chama Brás Global Holding, que foi fundada lá no Texas, junto com dois caras lá, um que era o braço direito do Mário Frias, o outro que é investigado em CPMI da fake news, CPI da Covid, e apoiou a golpista, etc. Uma loucura. E, para complicar mais, essa empresa foi fundada dias depois da primeira palestra que o Bolsonaro deu quando fugiu para os Estados Unidos, lá depois de perder as eleições. Mas, enfim, a grande questão que ficou é que ninguém sabe direito o que essa empresa faz. E daí, falando isso, até o Josias lá do UOL lembrou uma coisinha lembrou de uma música. Pensando no Cazuza, Fabíola, se fosse vivo, o Cazuza talvez cantarolasse, né? Bananinha, mostra a tua cara, qual é o teu negócio, qual é o nome do teu sócio, confia em mim. Gente, que ótima lembrança, é tudo a ver com isso. Qual é o nome do seu sócio, confia. Isso não adicionei alguma coisa, não, mas é que eu achei engraçado o Josias comentando o Cazuza, falando de Cazuza. Eu de Cazuza, adorei. Mas, enfim, agora vamos para a parte séria. As duas pessoas responsáveis por toda a investigação foram a Juliana Dalpiva, lá do UOL, e a Alice Maciel, da agência pública. E elas, durante toda essa investigação, elas tiveram a chance de encontrar lá o Eduardo Bolsonaro no Congresso e resolveram ir lá perguntar na cara mesmo, escuta, o que essa tua empresa aí faz? Perguntaram na cara. E daí vamos ouvir o áudio que elas gravaram dele tentando responder. Preso nos Estados Unidos em março, com Paulo Generoso e o André Porcinco. Por que você está investigando? Não, enfim... Tá meio baixo o áudio dele, mas é porque isso aí foi gravado lá no meio do Congresso, elas com o gravador na mão, é trabalho de jornalista raiz, né? Verifiquei no Texas, né? O senhor abriu uma empresa chamada Brás Holding. Quais são as atividades? O que você pretende lá, assim, com essa empresa? Olha, conhecendo um pouquinho do UOL, um pouquinho de vocês, eu prefiro não falar nada, né? Conhecendo um pouquinho do UOL, um pouquinho de vocês, eu prefiro não falar nada. Então já começa aí com respostas evasivas. Tudo que a gente faz, vocês querem botar... Eu sou parlamentar. Tudo que a gente faz, vocês querem colocar a culpa na gente? Eu tô fazendo reportagem. Não tem nada de Não pode explicar. Mas explicar o quê? Eu tô devendo alguma coisa? Não. Explicar o quê? Eu tô devendo alguma coisa? Ele não fala o que a empresa dele faz. O senhor é parlamentar. Por que você não pode explicar isso pra gente? Por que eu vou falar com vocês isso? Oi, deputado. Porque o senhor deve explicações dela, deputado. Não, tô te acusando, fiz uma pergunta. E não falou. Elas insistiram. Elas continuaram insistindo, daí tem um segundo áudio depois das muita insistência. Explicação a vocês, Não devo explicar. Mas não é questão, o senhor pode... Eu tô traficando droga? Eu tô roubando alguém? É a corrupção? Não, deputado, mas o senhor... Eu tô traficando droga? Eu tô envolvido em alguma coisa com corrupção? Perguntando. Deputado, o senhor abriu uma empresa no exterior. A lei eleitoral e etc. Eu falo com ele. E daí ele cita o TSE e a lei eleitoral. Se eu tiver algum problema com o TSE, com a lei eleitoral, aí eu explico. Escuta, ninguém falou nada de TSE. Da onde que ele tirou o TSE? E daí isso é uma coisa que as próprias jornalistas, elas destacam. A gente nem perguntou, né? A gente só insistiu na pergunta, por que ele não queria responder. E aí ele que disse, se a Justiça Eleitoral me chamar, eu vou lá e respondo. Né, Alice, foi uma coisa que nos chamou bastante atenção, porque a gente em nenhum momento fez menção à Justiça Eleitoral. Ele volta a repetir que não tem nenhum problema, ele tem aberto essa empresa, ele pergunta, eu estou traficando armas, qual que tem corrupção, ele fala tráfico de drogas, eu estou fazendo tráfico, ele fala algo nesse sentido, e aí ele fala,
sem a gente perguntar, ele faz essa menção ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Que se eu for chamado pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, eu vou me explicar. Né? Isso nos chamou a atenção, porque não foi algo que a gente não questionou nada sobre isso. Então, ele mesmo que levanta essa questão, olha, se o TSE me chamar, eu explico. Eu não vou explicar nada para vocês, se o TSE me chamar, eu explico. O TSE, nunca te pedi nada, TSE. Nunca te pedi nada, TSE. Mentira, eu pedi a inelegibilidade do Bolsonaro, mas essa, por favor. Anderson. Sofia, eu acho que só faltou para elas 2 perguntas. Quando ele fala assim, eu estou traficando armas, eu estou fazendo corrupção, eu acho que ela tinha que perguntar primeiro, o senhor está? E a segunda, quando ele fala, se o TSE me chamar, eu vou. Aí elas poderiam perguntar de novo, precisa o TSE chamar o senhor? Acho que só... Porque a pergunta foi simples, ele poderia falar assim, olha, entre no site, lá no site tem o nosso Sobre Nós, para quem tem site já está acostumado, lá tem a composição da empresa, se precisar, ela é pública, você entra no site, você vai saber qual é o ramo que nós trabalhamos, ou melhor, se é uma empresa comum, como qualquer pastelaria, qualquer empresa, do dia é só falar, olha, a gente trabalha com X produto, o nosso produto é simples. Quer saber mais informações? Entre em contato no nosso saque lá, as pessoas vão informar mais o que você precisa, tem o nosso jurídico, e o próprio site. Aí é aquela coisa, né? Você faz uma pergunta simples e transforma a sua resposta em algo complexo. Complexo para quê? Para a própria pessoa. Que agora, como disse Sofia, a gente nunca pede nada para o TSE. Pedimos sim. Concordo com a Sofia. Já pedimos, mas pedimos pela segunda vez, vamos assim colocar. Então, já que é necessário, fique aí, já que a voz do povo é a voz de Deus, como dizem, o povo de 2 aqui está pedindo que então o TSE convide o Eduardo para que ele possa, então, nos dizer o que é a empresa dele. Porque nós não vamos levantar aqui o que é a empresa dele, quem tem que falar é ele. E se não tem nada demais, qual o problema? Ele perdeu mais tempo se justificando, fugindo da pergunta, do que responder. Simples assim. Eu pergunto, Sofia, você mora em que estado? Você fala o estado, ponto. Paraná, pronto. Ponto. E aí, agora... Não, Paraná tem coisas maravilhosas, como você. Então, não é infelizmente. A medição de um local e de uma sociedade pode se dar por uma minoria. E aí, é isso. Eu acho que ele se pôs no lugar que eu acho até engraçado, porque foi uma pergunta simples, mas se ele complicou tanto, aí o TSE seria interessante, já que foi chamado para conversa. Oi, sumido, manda para o TSE lá, oi, sumido, a gente quer conversar com você, porque agora realmente parece que a gente vai ter novos capítulos dessa história.